E Bem, aí? vamos se apresentar, né? Tem gente aqui que não conhece a Vamos. gente, tomara. Tem gente aqui que nunca viu a gente. E vamos começar se apresentando. Que eu me chamo Minha gente, eu tô Damine, travando. né? Damine Coelho. Eu sou membro... Aqui tá de boa. Aqui tá de boa. Não, tá bom. Pra mim Tá, também. tá meio travando aqui, mas beleza. Vai. É... Eita. Se tu quiser sair, eu posso te Não, chamar de novo. pode continuar agora. Pode continuar, melhorou. Dá? Pra mim tá bem. Tá bom. Tá. Então, meu nome é Damine, pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos, minha gente. Eu sou membro interno da comunidade desde 2018, né? 19, né, Bruno? 18? Vixe. 18. 18. E, enfim, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, nesse momento. Eu Vai, sou Vai, Bruno. Bruno. Eu sou Bruno, também sou membro interno desde 2018 e tô há 7 anos na comunidade já, 7 anos de caminhada. Ainda há pouco tempo, né? Mas aí junto. Sou corresponsável de Recife e membro da banda da comunidade. Eu sou Cláudio. Vocês devem reconhecer minha voz dos... Bastante presente essa semana, não foi? Minha mãe me disse, meu filho, eu te amo, mas não aguento mais sua voz apresentando esse podcast essa semana. Mas eu achei sua voz super locutor, viu, Cal? Foi mesmo? Eu também Não, achei. não é nenhum Gabriel, nem Francis, né? Mas eu tentei engrossar a voz. Foi excelente. Tem um efeito no programa lá de engrossar a voz. Eu ativei o efeito para ficar uma voz mais de veludo, né? Nada disso. Funcionou. Mas eu sou Cláudio, eu sou membro interno também. Há quantos anos? Mariana Dias pode dizer aí, porque eu sou péssimo de datas, mas há mais de 6 anos, com certeza. E é isso, né? Estamos aqui para apresentar, para finalizar essa semana, né, gente? E Isso aí. eu cheguei aqui, eu acho, vou dar uma passada rápida para falar um pouco do propósito dessa semana, que na verdade eu estava pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar? Que na verdade foi uma armadilha, né, gente? Assim, para esse momento, né? A semana é uma armadilha para que a pessoa, desde 2013, olha isso, Gabriel, meu fundador, sempre me colocando no... Desde 2013, então tem muitos anos. Sim, então a semana configurados, a gente já pode começar a falar, né? Já tem um movimento legal aí de pessoas, a gente já vai falando. Na verdade, gente, o que é que eu vou falar assim da minha experiência pessoal e como membro da equipe de comunicação. A gente recebe sempre das cidades, né? A comunidade está em algumas cidades, para quem não sabe, Bruno e Damine vão dizer aí também. A gente sempre recebe uma demanda de falar da comunidade para outras pessoas, né? A gente percebe até que as pessoas não sabem nem o que é uma comunidade, nem para que existe uma comunidade. E esse ano a gente resolveu se dedicar a esse propósito, né? E foi um processo muito legal, porque a gente, antes de escrever o roteiro da semana, dos podcasts, pensar nos assuntos, nos convidados, a gente olhou para a vida da gente, né? Como membros e tal, da equipe de comunicação especificamente. Tem uma história parecida com todo mundo que entra na comunidade, né? A primeira inquietação, a gente está inquieto, a gente é inquieto, então a gente está buscando alguma coisa. Então a gente pensou, caramba, o que é que a gente pode falar para as pessoas entenderem antes por que a caminhada em uma comunidade, e quando eu falo comunidade aqui, pensem não comunidade estrutura, comunidades viventes, mas comunidade, paróquia, grupo, amigos católicos e cristãos. Qual a importância de viver num lugar que as pessoas vivam também isso que você vive, né? Por mais que eu acho que tem uma parte que é meio óbvia, né? A gente sempre está em comunidade. No trabalho a gente está em comunidade. Na família a gente está em comunidade. Em todos os aspectos da vida da gente a gente está em comunidade. Então, por que não para o cristianismo seria diferente, né? O próprio Jesus tinha uma comunidade. Então, a semana, assim, como vocês acompanharam, a semana passou desde a gente olhar, quando a gente chamou de configurados, é porque a gente fala muito isso na comunidade, né? Se configurar a Jesus, né? A gente foi feito à imagem de Jesus. A vida da gente é para que a gente se configure a Ele, né? Claro, na versão de cada um,
né? Bruno já está muito perto, Damini também. Mas... demais. Mas a gente a gente costuma, né, gente, dizer isso na comunidade, que a gente se configure a Jesus, que Sim. A caminhada do cristão é a configuração com Jesus. Então, como é que a gente faz isso? Por que isso despertou na vida da gente? É porque é uma obrigação, é porque é uma tradição, é porque a igreja diz que é assim. E não foi assim. A história da maioria de nós não foi assim mesmo, né? A gente pode falar aqui. E eu já estou passando de 5 minutos de falar, então vocês me freiam. Mas o que despertou a gente, né? E a gente fez essa brincadeira aí com a configuração, como se fosse a configuração de um celular, de um computador, de uma máquina, é porque o cristianismo ele tem uma visão de mundo, ele tem uma visão do homem. Existem várias visões no mundo sobre o homem, né? O cristianismo, a fé católica, ela tem uma visão. Jesus tem uma visão do homem clara, né? Jesus tem, o homem, claro, né? É o que eu queria dizer aqui também, né? Que na comunidade a gente está como é que eu posso desdobrando isso e descobrindo isso aos poucos. A gente teve 1 ano atrás de discussão sobre estilo de vida, né? O que é estilo de vida? E foi muito fácil, não foi, gente? Foi uma coisa rápida, fluida. Bem tranquila. Foi. E eu trago isso porque eu acho isso incrível, que a gente esteja descobrindo isso junto. Como é que a pessoa é cristã hoje, autenticamente, sem o peso, entendam, tá? Sem o peso de uma tradição, sem o peso de tenho que ser assim porque é assim. Como é que você é cristão autenticamente? E aí a gente levantou várias bolas durante a semana. Por quê? Porque a gente escuta das pessoas, caramba, eu noto que tem uma coisa estranha em mim, mas eu não sei o que é. Então a gente falou de desordens. Caramba, eu noto que não tem muita coisa estranha em mim, não. Mas eu não sei para que Deus me fez. Qual é o propósito da vida, né? Qual é essa questão existencial tão forte na gente? Então a gente foi levantando essas bolas durante a semana e abra um parênteses para dizer uma novidade massa aqui, tá? Essa semana agora, eu acho que até o fim da semana a gente deve disponibilizar todo o material da Semana Configurados no YouTube e no Spotify. Então, que massa. Isso vai ser muito bom. Isso, a gente vai disponibilizar um roteirozinho para a pessoa, primeiro eu vejo essa live, depois eu escuto esse podcast, depois de noite. A gente quis fazer no WhatsApp porque a gente quer proporcionar, e a gente sabe que isso é muito difícil, né, gente? Vocês podem dizer também, mas como é difícil a gente ter um momento de oração, de reflexão, de retiro, por exemplo, online, digitalmente, né? E pelo menos no WhatsApp, a gente se afasta um pouco do Instagram, a gente, né, vai escutando aquele áudio. Eu mesmo tenho o costume de escutar muito um podcast indo para o trabalho ou alguma coisa do tipo, ou fazendo exercício. Então a gente quis colocar esse formato, né, dessa semana para que as pessoas tivessem mais acesso, né? E o propósito foi esse, gente, foi a gente descobrir. Eu penso assim, tá? Que a Semana Configurados é um mapa, né? E ela vai dar as ferramentas para você descobrir aonde você está e para onde você quer ir. Pronto. A semana é isso. Porque eu acho que a gente muitas vezes não sabe onde a gente está, ou sabe e não sabe para onde a gente está indo. É verdade. Especialmente assim, em questões de fé. Então a semana tem questões muito pilares, são pilares da fé da gente, né? O que é que a gente acredita, com a gente não, o que é que Jesus acredita, e por isso a gente acredita na experiência da gente, que é o homem. E aí desemboca nesse momento de hoje, que vocês vão levar, e graças a Deus são vocês, muito feliz de serem vocês, de verdade, assim, sem brincadeiras à parte. Eu acho que vocês, nós somos amigos, né? Então a gente se conhece, eu conheço a caminhada de vocês, então vocês têm mais do que propriedade para dizer isso. E a comunidade, eu penso que é um lugar de levar tudo isso que a gente viu na semana a termo. De levar até o fim. Uma semana a não ser São Paulo, não converte ninguém. A gente não entende nada em uma semana. A gente pode assim, eita, tô aqui, né? Mas a caminhada mesmo é para a vida. Então a comunidade é um projeto de vida, né? É um estilo de vida. E eu acho incrível isso, porque eu estava pensando também agora, conversando com Carol, na época de São Francisco, tinha
eles estavam descobrindo o que era ser cristão naquela época, na forma deles, na pobreza. O Focolar é a mesma coisa. Como é que ser cristão no mundo de guerra? E aqui, nessa live, vocês vão dar a resposta definitiva para as... Como é que você é cristão nos dias de hoje, né? Como é? A gente não sabe. A gente tem referências, a gente tem... Mas na prática vivida, é a gente que está achando respostas para ir entregando e mastigando. E a comunidade é esse lugar que a gente, eu acho que é por aqui. Aí o outro diz, caramba, pode ser, mas e por aqui? Eita, por aqui não. Mas aí outro vem e diz, eita, pode ser aqui. E a gente vai achando um formato, né? A história da igreja é isso, né? É o que era vivido que se tornava lei. Era o que era primeiro vivido que se tornava tradição. Né? Então, eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu parei de falar. Eu tenho que botar meu filho para dormir. Eu disse a Damile, posso participar até 7h30. Mas entrego a vocês a live aí. Assim, que bom que são vocês. Falem da comunidade, do sonho. Né? Eu acho que Vamos isso, embora. Né? Já responde, já é uma resposta pra gente. E é engraçado isso, né? Só para finalizar. Meu Deus, estou parecendo Clarice, né? Só Clarice, minha irmã de coração. Mas Clarice faz só para finalizar um pouquinho. Aí a gente sabe que tem um pouquinho mais. Eu não vou concordar, não. Para finalizar mais uma vez. Eu não vou concordar, não, vai ficar gravado. Ai, meu Deus do céu. Não, mas ela sabe que eu amo ela muito, minha irmã. Mas só para finalizar, é bonito isso porque a gente já encontrou, mas ainda não, né? A gente vive... aí Guilherme, o marido dela, dizendo 5 minutinhos. Mas é isso, a gente tá nessa. A comunidade é isso, gente. É assim, a gente já encontrou, mas ainda não. Isso a aí. gente já achou o que é, mas ainda não. A gente está descobrindo, a gente está vivendo, né? É a comunidade dos viventes, das pessoas que estão vivendo e descobrindo, vivendo e descobrindo. E redescobrindo, né? Isso. Essa semana, pra gente mesmo, pra mim, que tô há 7 anos na comunidade, que sinceramente já ouvi muitas coisas do que a gente viu, eu redescobri muitas coisas, sabe? Me fez parar e pensar mesmo, por exemplo, o meu tempo, dinheiro e mídia lá no podcast que tu fez. Isso. E no podcast de Clara, né, falando sobre ânimo, espírito, enfim, realmente estou aqui há 7 anos, olhando para as mesmas coisas e configurando, apertando os mesmos parafusos, né, que vão folgando. Exatamente. A gente aperta, folga, aperta e folga, aperta e folga. E a gente vai descobrindo novas configurações, né, Bruno? A gente vai descobrindo novas maneiras de responder na mesma altura, e é isso que a gente não pode relativizar. A gente tem que ter a mesma altura, a gente tá ferrado, viu? Porque a gente tem que ter a mesma altura que Jesus. Ele disse, ame como eu vos amei. Então, pronto, aí a gente pode inventar 1000 formas, mas tem que ser naquela altura. Né? E é o que a gente está descobrindo. Mas é isso, Clarice aqui, ouve meu nome. Clarice, seu nome é onipresente aqui, né? Você sempre está em todas as lives, em todas... Você é muito amada por todos nós. Verdade. Mas é isso, gente. Boa live. Obrigado por aceitar esse convite. E feliz demais que vocês vão fechar essa semana. E falem da comunidade do sonho, né? É isso. Vamos embora. Obrigado, meu irmão. Obrigada, Cal, por ter vindo. Obrigada beijo por essa grande. Ideia. Olha, mande um áudio pra mim que eu quero ouvir sua voz mais uma vez hoje, viu? Não, nem eu aguento minha voz. Eu quero ouvir. Não, porque eu fui editar os podcasts também, viu? Mas nem eu aguento minha voz. Eu não aguento mais. Deixa disso. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Tchau, gente. Como é que eu me desconvido aqui? Como é que eu saio? Eita, acho que é no X. Eu não sei, não. Acho que é no X, né? É no X? Então é no X. Deixei eu sair, Beijo, sério. Deixei isso. Tchau, gente. Tchau. E aí? Pronto. Dadas as devidas introduções, né? Para quem chegou, muita gente chegou depois que a gente tinha começado, né? Então, boa noite todo mundo que chegou. Boa noite, sejam pessoal. Muito bem-vindos. A gente está aqui concluindo essa semana, né, que aconteceu dentro da comunidade de caminhar junto mesmo, né? Da gente redescobrir nesse tempo de pandemia, de estar afastado, o que é realmente caminhar em comunidade, né? E o podcast do pessoal de Maceió. Meu Deus, saudades de Novo Éden, né, gente? Pois é. Vamos chegar lá. Mas e aí? E é nesse tempo de pandemia que a gente vê
o quanto sozinho a gente não consegue, né? Ficamos isolados, sozinhos, e o quanto a gente ouviu, e aí eu falo por mim mesmo também, a dificuldade de caminhar sozinho, né? Longe de uma comunidade, enfim. E, Exatamente. e isso nos traz aqui, né? Desemboca nessa live de hoje, que é justamente um dos caminhos. A gente viu que para continuar se configurando, né? Essa semana foi muito boa para isso, para iniciar essa configuração, e o nosso ponto de partida ele vai sempre mudando, né? A gente dá um passo e a gente parte daqui, a gente dá outro passo, parte daqui. E a partir daqui a gente vê que um dos caminhos para a gente seguir em comunidade é a comunidade dos viventes, né? Existem muitos outros, seja uma comunidade ou na paróquia, no grupo jovem, numa pastoral, seja lá qual seja o serviço que a gente preste para a igreja e para Deus, né? A comunidade dos viventes é um caminho, e a gente está aqui hoje justamente para falar sobre isso, né? Começou onde esse caminho, Bruno? Me conta. Vamos embora contar a história da comunidade, viu? Bom, não tem como contar a história da comunidade sem falar de Gabriel, né? Tudo começa em Deus, né? Mas Deus usa Gabriel aí nesse caminho. E, bom, como é que isso tudo começa, né? Gabriel sempre foi uma pessoa muito inquieta, né? Quem lê o livro da comunidade já sabe dessa história que eu vou contar. Mas Gabriel Inquieto Marquim. Gabriel, exatamente. É o sobrenome dele. Gabriel Marquim, para quem não sabe, gente, é o fundador da comunidade dos viventes. E ele sempre foi uma pessoa muito inquieta e com um desejo muito grande de ser um revolucionário. Gabriel tá vendo aí, qualquer coisa você corrige aí, viu, Gabriel? Contando a sua história aqui. É isso, a história da comunidade passa pela vida de Gabriel. Sempre foi uma pessoa com um desejo de ser um revolucionário, né? E com um medo muito grande de passar nulo pelo mundo. Desse medo vem esse desejo de revolucionar, de fazer diferente. E quando Gabriel começou a estudar história, né, a partir da 8ª série por aí, quem assistiu o TED dele no YouTube vai saber tudo que eu vou falar aqui, viu? Porque é de lá que eu tirei. Mas é uma história bonita, vale a pena. Gabriel estudou vários, né, revolucionários, a gente conhece várias pessoas que fizeram grandes revoluções na história. E entre essas, o que elas têm em comum são que elas empreenderam a vida toda naquilo que elas acreditavam, que elas estavam dispostas a empreender muito naquilo que elas acreditavam, né? Ninguém conseguiu fazer uma grande revolução dando muito pouco ou dando o tempo que sobra, o tempo livre, né? Todos que fizeram algo muito relevante para a história da humanidade foram pessoas que empreenderam a sua vida toda, todo o seu tempo, né? Pois é. E muitos desses revolucionários, estavam dispostos a tudo, inclusive a matar por aquilo que eles acreditavam. E Gabriel tinha esse desejo de revolução, mas ele encontrava essa diferença entre ele e os revolucionários que ele estudava. Ele estava disposto a tudo, mas não a matar. Até a morrer por aquilo que ele acreditava, mas não a matar. Até que um dia, Gabriel encontrou um padre, que inclusive tinha a mesma inquietação com ele. Ele expôs essa inquietação e esse padre, apresentou uma pessoa, um revolucionário diferente. Um revolucionário que, assim como o desejo de Gabriel, estava disposto a tudo. A dar vida por aquilo que ele acreditava. Não a matar, mas a morrer. E Gabriel conheceu esse Jesus revolucionário. Um Jesus que antes ele e tantos de nós, né, não conhecemos ou não conhecíamos ainda. Antes, Gabriel conhecia um Jesus que muitos de nós conhecemos ao longo da nossa história. Um Jesus meio bobinho, meio insosso, meio de comercial de margarina. Até que ele encontra, através desse padre, esse Jesus revolucionário, capaz de dar vida por aquilo que ele acredita, dar vida pelos outros. E diante dessa descoberta, Gabriel se encontra diante de dois caminhos, né? Estudar e teorizar e conhecer sobre esse Jesus, sobre esse homem de 2000 anos atrás, é como ele fala no vídeo, sobre esse homem de 2000 anos atrás, ou escolher viver a vida, repetir a vida desse homem de 2000 anos atrás, hoje, nos tempos de hoje, na vida de hoje, enfim, em todos os lugares, né, em que ele estivesse presente. E aí, Gabriel escolheu essa segunda opção de viver isso.
Resumindo, para não passar muito tempo, o primeiro passo era olhar para dentro, né? Olhar para dentro. Nós somos uma geração muito barulhenta, muito alvoroçada, muito inquieta. Parar, olhar para dentro, para que eu consiga lá, ó, anotei aqui o dia da live, segundo dia do podcast de João. Acender a luz de dentro para que a gente possa ver nossas desordens, olhar para Jesus, ver a diferença entre a gente, reconhecer que há um abismo, claro, entre a gente, mas pouco a pouco ir se configurando e apertando cada parafuso para que cada dia eu seja menos Bruno e mais Cristo, menos Bruno e mais Jesus. Gabriel começou pouco a pouco, diariamente, a silenciar, olhar para ele, olhar para Jesus, ver as suas inúmeras diferenças e começar a colocar em prática no dia a dia aquilo que ele via no Evangelho. Dentre isso, muitas coisas aconteceram, né? Como começar a viver com o essencial, doar grande parte de suas roupas, né? Ficar com menos roupa, menos sapato, enfim, começar a viver com o essencial, começar a olhar o mundo com outros olhos, o outro com outros olhos, como Jesus enxergava as pessoas. E assim... E ele começou isso sozinho, né? Sozinho. Essa inquietação vem de Gabriel. E é isso que a gente chama e vai falar mais na frente lá de sonho. O que é o sonho? Nada mais é do que tirar esse personagem do Evangelho e trazer para cá. Encarnar literalmente Jesus aqui. Hoje. Estava conversando com o Dames mais cedo, né? E ela disse isso, né? E trazer Jesus hoje para os ônibus, né? Para as faculdades, para as escolas, nos tribunais, nos hospitais, enfim. Que Jesus, aquele Jesus do Evangelho, aquele homem de 2000 anos atrás, hoje. E aí imagina se todo mundo, se toda a humanidade se propõe a viver como Jesus, a amar como Jesus, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é esse o nosso sonho, né? Amar uns aos outros como Jesus nos amou, até que essa chama inflame todos os corações e a gente viva essa revolução de amor na humanidade, né? E não é uma coisa assim utópica, né? Tipo uma viagem. É uma coisa que a gente vem experimentando. De Gabriel Exatamente. sozinho ali, vivendo aquela experiência, passando para outras pessoas. Né? E a primeira revolução, inclusive, é interior. Não é a primeira, eu acho que a revolução interior ela dura a vida inteira, né? Então, não é utópico, porque para mim já é real na minha vida. Desde o dia que eu conheci, que eu descobri isso, para mim já é real essa revolução. Isso já acontece aqui hoje na minha vida e ao meu redor, isso já acontece. Assim, é uma coisa muito palpável, né? Não é utopia. Isso. A partir daí, outras pessoas... E não porque a gente é incrível e perfeito, né? Jamais, Sim. Não é por isso. É realmente por conta desse desejo mesmo de se configurar, né? E como não é, viu? Né? Exatamente. Como a gente está distante, mas junto a gente vai caminhando dia a dia, passo a passo, literalmente passo a passo, a gente vai falar disso também, para estar mais configurado a cada dia, para estar mais parecido, né? Naquele lugar onde eu estou, na minha casa, como é difícil, né? Tantas vezes as dificuldades em casa e a gente encarar isso sendo Jesus, né? Fazendo como Jesus faria, nossa, e no trabalho e em todas as coisas que acontecem. Exatamente. E Gabriel, vivendo isso sozinho, outras pessoas começaram a perceber, né? Começaram a perceber, algumas dessas pessoas estão aqui hoje, inclusive, muitas delas. Que viveram essa história dali do começo, né? Que viram Gabriel, que já conheciam ele antes e viram o que aquela experiência... O que dar os passos diariamente, e aí a gente entra um pouquinho naquilo que configura um vivente, né? Que era a experiência que Gabriel fez ali naquele início, em 2007, de diariamente ir à missa, para receber o corpo do próprio Cristo e entendendo justamente que ele não ia conseguir fazer aquilo pelas próprias forças, né? Que ele precisava realmente do auxílio de Deus, da força de Deus, da graça de Deus. E aí ele ia todos os dias à missa para receber da Eucaristia essa força. E silenciava, fazer da oração um diálogo, né? Não somente ir dizendo para Jesus o que ele precisa, o que ele quer, o que ele acha, mas se colocar ali para um diálogo, silenciar e ouvir, né? E buscar aplicar na própria vida, no próprio dia, aquilo que
ele conhecia da vida dos santos, né? Que são as nossas setas, aqueles que sabem o que viveram, já passaram por esse caminho e apontam ele para a gente. Então, vivendo o passo da seta também, né? Por isso que eu disse passo a passo, porque essas coisas que eu estou falando são 5 passos da comunidade, né? A Eucaristia, o silêncio, a seta, o selo, que era pegar tudo aquilo que ele ouvia falar de Jesus e justamente levar para a vida, ser ele, selo, né? Concretamente fazer como Jesus faria. E, meu Deus, sempre que eu vou enumerar os 5 passos, eu esqueço um. Maria. Absolutamente todas as vezes. Maria. E também durante o dia, rezar o terço e pedir a Maria a intercessão dela por essa configuração, né? Por esse caminho. Exatamente. Que a gente não tem absolutamente condição de viver sozinho. Então, o auxílio de Maria é essencial, né? Certeza. E Gabriel foi vivendo esses 5 passos dia a dia, e as pessoas ao redor iam percebendo, iam perguntando, e aí, o que é que está acontecendo, o que é que você tem? E as duras penas desse Clarice, depois de muito insistir, ele contou para ela, né? E eles começaram a partilhar sobre aquilo. Primeiro ela achou bem louco. Leia o livro, viu, gente? A gente não vai conseguir contar toda essa história aqui em 1 hora. Mas tem um livro lá na loja da comunidade, tem um livro chamado Depois daquela Madrugada, que conta toda essa história, muito de dentro, assim, de uma forma maravilhosa. E vale a pena vocês conhecerem. A gente tá super resumindo. Mas aí Clarice, que foi uma dessas primeiras pessoas, depois de várias questões, né, internas ali dela, resolveu experimentar também. E eles se encontravam para partilhar sobre aquilo que eles estavam descobrindo, né, Bruno? E... ai, meu Deus do céu, Raíza maravilhosa. Olha aí, @loja da Vivente. Já pode ir lá conhecer depois e procurar o livro, que vale a pena, de verdade. Vale mesmo. E aí começou-se a criar um grupo, né? A partir de Clarice e de Gabriel, outras pessoas, e a partir dessas outras pessoas, e se formou um grupo que vivia essa experiência dos 5 passos, de buscar de fato estar comprometido inteiramente em amar nas pequenas coisas, né? E se juntavam para partilhar sobre aquilo. E aí surgiu o que a gente chama hoje de vínculo, né? O vínculo era esse lugar de partilha, de encontro, de aprendizado, né? De você ver a experiência do outro, como é que a outra pessoa está fazendo para descobrir, né? Para entender como é que bota Jesus nessa minha vida louca, tão errada às vezes, tão cheia de pecados, cheia de coisa, né? Entender que muitas vezes aquilo que eu tenho falta no outro, aquilo que falta em mim tem no outro. E isso é o bonito da experiência de comunidade. É exatamente isso, na minha opinião. É saber que a gente vai realmente... Os nossos relacionamentos são assim, mas uma vida em comunidade, em comum, tendo um sonho em comum, é isso. Um vai ajudando o outro nas suas dificuldades, né? Eu fui responsável de vínculo algumas vezes de primeira etapa e acontecia muito de eu ouvir as partilhas e algumas pessoas chegavam no individual e falar: olha, caramba, eu não consigo rezar como fulano. Aí esse fulano chegava para mim e falava do cicrano: eu não consigo fazer tanto, né? Dar minha sandália, dar o guarda-chuva, pagar um hambúrguer aqui pro menino, como fulano, né? E um tem facilidade mais de uma coisa, o outro tem mais facilidade de outra, e a gente no vínculo vai se ajudando passo a passo para se configurar junto com Cristo. É bonito isso, a experiência é individual, a experiência com Deus ela é individual, ela é pessoal, a gente está no vínculo para partilhar aquilo que a gente vive e sai de lá com uma experiência completamente comunitária, né? Com um corpo só, todo mundo junto, no mesmo barco, lutando para atingir o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Lutando de verdade, e é muito massa. Assim, para mim é essencial, né? Eu não consigo imaginar como eu teria chegado, né, depois desses quase 7 anos e meio, mais ou menos, né? Como eu permaneceria tentando viver isso, sabe? Sozinha, né? A pandemia deixou ainda mais claro isso, que realmente a gente precisa uns dos outros, né? A gente precisa da força dessa força tão grande que surge de simplesmente a gente estar junto lá no centro, né? Ou saudade,
Lutando, Cláudio, lutando. Quase nunca conseguindo, mas nunca desistindo, né? E Nunca é, desistindo, pra mim é isso. e é justamente essa a beleza. É saber de verdade, que tipo, a gente é verdade. Você tá rindo de André aqui, Ah, brincando, tirando com a minha cara. Diga. é verdade que a gente não consegue, muitas vezes, inclusive em algumas fases da vida, a gente não consegue a maioria das vezes, mas, mas saber que a gente junto tá lutando, que, enfim, pra mim a beleza é justamente essa, é a luta. É cair e tá tudo certo, a gente cai e se levantar, e cai e se levanta. E, e aí a gente faz acontecer essa revolução, essa pequena revolução que vem primeiro de dentro para fora, né? Lembrando que Total. esse desejo de revolução que Gabriel tinha e que hoje eu tenho e que muitas pessoas da comunidade têm esse desejo de revolução, ele existe, mas a gente entendeu que antes de revolucionar o mundo, a gente precisa revolucionar o meu mundo. Eu preciso olhar para dentro de mim. Essa pelo menos foi a minha grande descoberta na comunidade, né? Gabriel diz muito. O reino do céu... Jesus diz no evangelho, né? Gabriel não. Jesus diz, Gabriel repete. O reino dos céus está dentro de vocês. Dentro de vocês. Eu acho que, particularmente, essa foi a minha grande descoberta na comunidade, no sonho. É que o reino dos céus está dentro de mim. Antes de qualquer coisa que eu sou daqui, da carcaça para fora, o reino dos céus está dentro de mim. É aqui que eu vou encontrar. É dentro de mim que eu vou encontrar esse estilo de vida, esse jeito de viver que vai me fazer, que eu vou conseguindo me configurar o Cristo, né? É muito bonito olhar para isso, essa revolução interior, assim. E enfim, eu digo isso porque muita gente pode olhar de fora da comunidade, eu não sei se tem pessoas que não conhecem a comunidade, e olhar só para a estrutura e aquilo que a gente tem, para casa vincular e projeto vincular, e enfim, tudo que a gente faz ou tudo que se foi construído. Mas vai muito além disso, na verdade, é olhando para dentro mesmo, sabe? Que você vai enxergar a beleza do que é o sonho, do que é o carisma que a gente vive na comunidade. É olhando para dentro da gente. E para essa luta, né? Olhar para um Bruno que nem sempre consegue, né? Mas tá tudo bem. O nosso critério é Jesus, né? Não é Damini, não é Bruno. Quem olha para Damini e Bruno certamente vai se frustrar, mas quem olha para Jesus, quando o critério é Cristo, aí sim a gente vai caminhar olhando para a direção certa. Sim, exatamente. E aí, né, voltando um pouquinho para a história, lá em 2007, Gabriel começa essa experiência. Isso vai chegando a uma pessoa, a outra pessoa, aquelas pessoas que têm contato com Gabriel, e depois aquelas pessoas que têm contato com essas, né, segundas pessoas. E era muito pessoal, né? Eram as pessoas que percebiam algo nas pessoas da comunidade lá naquele início, nesse primeiro início, né? Que a gente ainda está no início. Mas lá naquele primeiro momento, as pessoas chegavam até os membros do grupo, né? Era chamado grupo. E era assim que acontecia. Para vocês terem uma ideia, minha gente, em 2013, foi a primeira vez na história da comunidade que a gente falou eu estava lá ouvindo, né? Mas foi a primeira vez que a gente, enquanto comunidade, falou para um grupo de pessoas no encontro sobre o sonho, sobre esse nosso propósito de mudar o mundo, de amar como Jesus, de ser o próprio Cristo nas nossas diversas realidades onde a gente se encontra, né, no nosso dia a dia. Em 2013, de 2007 para 2013, isso era passado de uma pessoa para outra, né, como um segredo, como um tesouro, sabe? Em 2013 se percebe que isso precisa ser passado para mais pessoas, que isso tem de verdade o poder e a possibilidade concreta de mudar o mundo, sabe? Foi a partir dessa certeza, assim, dessa sacada, que a comunidade começa, então, a dividir esse tesouro, um verdadeiro, né? Um verdadeiro tesouro para quem quiser ouvir. A ponto da gente chegar aqui hoje, né? Em 2021, e está fazendo uma live falando sobre isso, né? Isso para eles lá em 2007, em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, era impensável, né? Mas a gente realmente acredita que isso precisa, a gente se sente impelido por Deus a fazer isso, a levar para o maior número de pessoas possível esse nosso propósito, o nosso sonho,
porque a gente acredita que ele vai mudar o mundo, né? Mudou a nossa vida e vai mudar a de cada vez mais pessoas, é o nosso desejo, né? Para isso que a gente empenha a nossa vida e que a gente vem fazer live, né, Bruno? Pois é. Somente porque tem um propósito assim muito grande que a gente acredita muito nele, né? E nesse encontro em 2013, que foi o A Ponte, né? É um encontro de evangelização da comunidade que há alguns anos a gente não tem aqui em Recife, mas que começou em 2013. Eu participei desse encontro e foi a primeira vez que aconteceu isso. A partir daí, né, a comunidade começou a crescer, começou a chegar a mais pessoas, e o nosso vínculo, eu e Bruno, a gente sempre foi do mesmo vínculo na comunidade, desde 2014. E desde esse nosso vínculo de 2014 foi o primeiro grupo mais heterogêneo, assim, mais diverso, né, na comunidade, porque antes, como era muito passado de uma pessoa para outra, todo mundo tinha um pouco de ligação, né? Tinha muita ligação com o Damas também. Era uma coisa menor, né? Mais familiar, assim. E em 2014 se abriu, chegaram pessoas de diversos lugares, né? De realidades completamente diferentes. E se formou um vínculo, talvez o mais diferente, né? Daquele momento. Até aquele momento, né? E que a gente foi pegando a experiência que no início foi Gabriel olhando para Jesus, depois aquele primeiro grupo olhando para Gabriel, e aí chega a gente com uma experiência completamente diferente daquela que eles já estavam vivendo, mas que encontra sentido profundo naquilo, e aí vai, né, buscando se configurar, buscando trazer para dentro da nossa vida aquela experiência que eles estavam vivendo ali, né? Um bocado de gente diferente, bem diferente uns dos outros, no nosso vínculo, pelo menos, que pensavam de formas muito diferentes e que viviam de realidades muito, 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 muito diferentes mesmo, assim. Realmente um choque cultural, né? Nosso vínculo era um choque cultural. E hoje, né, 7 anos depois, Laiane tá aí falando que vínculo, né? Estamos aqui e é engraçado ver como a vida de comunidade vai aproximando a gente, diminuindo essa distância mesmo entre a gente, né? Um objetivo em comum, e a gente vai se tornando mais irmão, e a gente vai carregando um ao outro, ajudando um ao outro. E hoje é engraçado revisitar isso, Dames, e ver essa nossa relação, e ver que essa comunhão, né? O que eu quero dizer é isso, essa comunhão. E imaginar que foi o nosso vínculo, e aí vai aumentando, e cada vínculo vai tendo a mesma experiência, e depois a gente entra num grupo dos membros internos, e a gente vai também tendo a mesma experiência de ir se tornando um corpo, e a comunidade vai crescendo, né? É justamente essa expansão, assim, e a gente vai se tornando um corpo, né? Eu imagino que no céu seja essa comunhão, né, perfeita entre todo mundo, né, que está no céu, mas essa comunhão perfeita entre a gente, assim, um complemento perfeito, sabe? Sim, e é muito bonito isso, né? A gente era realmente, até hoje mas era naquele primeiro momento muito diferente, e assim, de rezar de jeitos diferentes, de pensar de jeitos diferentes, de se vestir de jeitos diferentes, de ter histórias diferentes com a igreja, né? De vir de realidades de dentro da igreja muito diversas, né? Tem gente que vinha de grupo, tem gente que vinha de paróquia, tem gente que vinha de outra comunidade, tinha gente que vinha de canto nenhum, né? Descobrindo a igreja e Deus naquele primeiro momento. E o vínculo, ele para quem não está por dentro do nosso vocabulário vivente, o vínculo, ele é o lugar, concretamente na comunidade, na estrutura da comunidade, vamos dizer assim, né? O vínculo, ele é a subdivisão, né, a organização da comunidade para criar lugares de partilha, lugares de oração, de formação, para que a gente possa encontrar ali uma pequena comunidade dentro da comunidade, dentro da igreja, para conseguir dividir mesmo esse caminho mais de perto, né? Porque vão ser aquelas pessoas que a gente vai encontrar toda semana, para partilhar, para ouvir, para entrar na vida daquela pessoa, né? E o vínculo, ele passa muito por uma experiência de perdão, né? Por uma experiência de sair de si para entrar nessa realidade do outro, que é diferente.
E na Bíblia Jesus nos diz, né? Diz, Maria, não sei se foi Jesus, se é alguma carta, mas que o amor é o vínculo da perfeição, né? O amor é vínculo, o amor é vínculo. E o vínculo é amor. Amor de verdade, assim, amor aquele... Não aquele amorzinho, né? Mas amor no sentido de disponibilidade de verdade para dar a vida, né? De estar disposto a tudo para estar junto de verdade daquela pessoa. E por isso, por sermos tão diferentes e por estarmos ali nessa dimensão, né, do amor, no sentido mais cristão possível da palavra, não esse amor romântico fofo que a gente está acostumado, né, hoje em dia. Então, quando eu falar amor, vocês lembrem lá da caridade extrema, né, da Bíblia. Por passar por essa experiência da caridade, né, passa por uma experiência de perdão, né, de você conseguir superar todas as realidades diferentes que se apresentam, tudo aquilo que é dificuldade mesmo, de você ter paciência com aquela pessoa que fala muito, de você ter caridade para esperar o tempo daquela pessoa que não fala, que não se sente à vontade às vezes para falar, de você conseguir dar tempo, né, de cada um ser quem é, e a partir disso o vínculo enquanto um corpo caminhar, né? E é muito bonito ver isso. Eu lembro muito de uma conversa com uma pessoa que eu acompanhei já, vínculo, que eu já fui responsável de vínculo dessa pessoa, que tinha muita dificuldade de partilhar no vínculo. Muita, 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 muita. E eu dizia pra ele, né? Mas, sabe, o vínculo é como aquela festinha, que cada um leva um pratinho, sabe? Aquela festinha que cada um leva um pratinho. Se só uma pessoa leva um pratinho, cada um vai ali, né? Beliscar, comer alguma coisinha, mas ninguém vai sair satisfeito. Se todo mundo leva o seu pratinho, a sua pequena porção, mesmo que seja pequena, olha, eu já participei de muita festinha, cada um leva seu pratinho, viu? Nunca na vida faltou comida. Sempre sobra, sempre sobra. Sempre sobra. Sai todo mundo cheio. Sai todo mundo cheio, satisfeito e com disponibilidade para dar para outras pessoas, inclusive, porque sobra, né? Tanto que tem ali quando cada um dá um pouco. E o que eu disse para essa pessoa foi: se você não traz o seu pratinho, né? Isso falta na nossa mesa. Falta, não tem como não faltar, sabe? Pois é, e assim, e o vínculo também é um lugar, minha gente. Quem nunca participou de um vínculo, de viver muitas aventuras e aprender a viver muitas aventuras. Eu fico olhando minha vida antes da comunidade, antes do sonho. Meu Deus do céu, eu não ia ter vivido nada. A impressão que eu tenho é que não ia ter vivido nada. Porque, minha gente, assim... De fato, é uma aventura. É tipo assim... Nenhum dia será igual. Eu entro no vínculo, eu lembro disso, né? Andréia tá aí, Andréia, acho que na segunda etapa partilhando que... E é isso, um dia de luta, outro de glória, de conseguir fazer alguma coisa, mas de Andréia partilhando que catou lixo com uma mulher. Veja, Gabriel, no início da experiência dele, partilha isso, né? De sair de madrugada e ajudar a catar lixo, viver aquela realidade, sair da sua bolha e viver aquela realidade, né? E aí eu chego no vínculo e ouço Andréia dizendo que parou tudo que estava fazendo diante de toda aquela resistência mesmo que existe dentro da gente por milhões de fatores, e vai lá e ajuda aquela mulher a catar lixo, e daquilo sai uma grande partida, uma grande história. Eu olho para André e, caramba, eu preciso fazer isso também, eu vou e vivo essa experiência na minha vida, uma coisa que jamais eu viveria se não fosse Jesus, se não fosse por Jesus. E aí eu vejo Damine, que conheceu uma pessoa que era de outra cidade e não tinha dinheiro para ir para sua cidade, não foi, Damis? E aí a gente se mobiliza e consegue mandar essa pessoa com os filhos, se eu não me engano, inclusive. E aí eu olho pro lado e vejo... E aí, desde um simples, eu nunca lavei um prato na minha vida, e hoje eu lavo os pratos todos os dias para que minha mãe não lave, até eu sair de casa e fui ajudar uma pessoa a catar lixo para encontrar uma coisa que ela precisava, até construir uma casa. Então, minha gente, assim, tem uma coisa que é verdade. A vida de quem vive o sonho é tudo menos monótona. Isso aí, a vida de quem se propõe a repetir a vida desse homem de 2000 anos atrás, pode ser tudo, pode ser até sofrida, mas não é monótona, e dentro desse sofrimento, uma grande realização.
uma grande realização. É impressionante, assim. Se você está assistindo a gente aqui, vendo a gente, e você nunca conheceu a comunidade, você nunca foi para um vínculo, eu digo a você, experimente, sem compromisso. Vá sem compromisso e experimente, porque... E não é a comunidade, e não é Bruno, e nem Gabriel, que é capaz de fazer isso na vida das pessoas. É Deus, minha gente. É Deus, assim. Olhando para Jesus, e eu olho para Jesus e falo, eu vou dar minha sandália e eu vou sair andando descalço agora na rua, porque alguém precisa. Veja, é Jesus que faz isso. E é porque Jesus fez isso há 2000 anos atrás que eu, Bruno, olho hoje e faço isso. E onde antes do sonho, antes da comunidade, eu iria pensar em perder isso, em viver com o essencial, em olhar para as minhas coisas e ver que eu tenho muito, e ver que eu não preciso daquilo que eu quero tanto, sabe? Minha gente, é isso, assim, conheçam, viu? Se você não conhece a comunidade, se você não experimentou, uma coisa é você assistir todas as lives aqui do Instagram, assistir todos os vídeos e escutar todos os podcasts, né? E ouvir, achar lindo e viver sua vida. Outra coisa é você se juntar com outras pessoas que querem dar a vida por isso e viver. E escolher essa segunda opção diante desse homem revolucionário que é Jesus, né? Que é não teorizar, ouvir, achar bonitinho e tirar frases de efeito, mas repetir a vida dele hoje, onde a gente está. Façam essa experiência, que eu garanto, e pronto, pense numa coisa que eu posso garantir, é que você não vai ter um dia igual ao outro. Não vai. E não porque os seus dias vão mudar, não porque os dias são diferentes, né? Porque o sol brilha para um como para o outro, mas porque todo dia existe uma pessoa diferente. Quem escolhe viver isso, quem escolhe viver o evangelho com radicalidade, não tem um dia igual ao outro, porque você sempre vai estar inquieto. Você pode ficar na cama o dia inteiro, o seu dia vai ser diferente, porque você está todos os dias buscando se configurar a Jesus, né? Nada mais, nada menos que Jesus. Então, Bruno, acho que para amarrar isso, né, que tu estava dizendo, acho que é perfeito. A pergunta que a gente tinha combinado, vamos parecer natural agora. Bruno, quem é o vivente, então, né? Bom, meu Deus, eu falei já muito sobre isso, né? Mas, beleza, para quem nunca... Sim, vamos amarrar, só deixar mais dito, né? Explícito. A comunidade dos viventes é composta por pessoas normais, minha gente, homens e mulheres normais, de todas as profissões, estudantes de escola, de faculdade e todas as profissões. Pessoas que querem, ao menos desejam, isso que eu estou dizendo, o sonho. Repetir a vida de Jesus aqui hoje, através de um versículo do Evangelho. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13. É isso que rege a nossa vida. O nosso desejo é se configurar ao Cristo, vivendo esse amor. Qual amor? O amor que vai até as últimas consequências. O amor que vai até o fim pela humanidade. Esse amor disposto a dar a vida. Não a matar, mas a morrer por aquilo que acredita. Por esse sonho. E nós somos essas pessoas completamente normais mesmo, né? Com nada mais, 100%. Nada menos que outras pessoas. E quem conhece a gente sabe que é isso. Mas pessoas que estão querendo isso, que não querem passar nulo pelo mundo, que querem construir algo, deixar algo, né? De novo, mais, assim, não temos a pretensão de construir castelos, né? Mas de pessoas dispostas a mudar dentro. E é isso que eu acredito, eu me configuro com Cristo aqui no meu silêncio, despretensiosamente, porque eu me configuro. E assim, o fogo que inflama o meu coração, inflama o coração do outro. Né? Sempre de forma despretensiosa nesse sentido. A comunidade dos viventes é isso, os viventes são esses, pessoas normais, advogados, médicos, e engenheiros, e estudantes, e professores, e arquitetos, né? Muitos arquitetos, muitos médicos que querem viver isso, né? Que querem viver isso, repetir a vida de Jesus, viver o evangelho com radicalidade hoje, nos seus ambientes, e é isso. E crianças, né? Hoje a gente tem criança, adolescente, adulto, gente da idade dos meus avós, né? Gente que tem filhos, gente que nunca casou, gente que está em segunda união, gente que está começando a vida, que não sabe nem o que é a vida, gente que já passou por tanta coisa, né? Todos unidos num grande sonho, né?
no sonho de viver uma vida que é muito maior do que a gente, né? Eu lembro, tu tá falando aí, Bruno, eu tava lembrando de muita coisa, na verdade, né? Mas eu vou citar isso, que eu tava lembrando de uma frase de Gabriel, né, de Madrugada, que é: todo o grande sofrimento que a gente tem... Eita, não vou saber citar agora, Gabriel, desculpa. Mas, assim, a ideia era que todo o grande sofrimento que a gente tem é um amor exacerbado por nós mesmos, né? E na hora que eu li isso, eu fiquei meio chocada, assim, né? Como ele foi, né, confiante, assim, de colocar todas as coisas num bolo só, assim, né? Achei ousado. Eu lembro, eu li isso aí também. Mas assim, eu fiquei muito tempo presa nisso, assim, refletindo sobre isso, e eu realmente consegui perceber como tem sentido isso, sabe, na minha experiência, na experiência das pessoas que eu vejo, assim, mais de perto, como isso faz sentido para mim, né? Os grandes sofrimentos são o remédio para uma pessoa que está sofrendo muito, às vezes é o quê? É um cachorro, né? É conseguir sair de casa, é conseguir estar com as pessoas. Por quê? Porque a gente coloca o olhar para fora, né? A gente consegue alcançar que existe mais, algo além nessa vida do que eu mesma e o meu sofrimento, né? E para mim isso fez um sentido assim muito profundo. E eu acho que isso é resposta para muita gente e para muitas realidades que a gente vê tanto hoje, né? De ansiedade na nossa sociedade, né? De tantas doenças do corpo e da alma que fazem sofrer, né? E a gente vê, eu pelo menos, nós da comunidade de Viventes vemos isso uma resposta, né? Para essa grande dor do mundo no lema do projeto Vincular, né? Viva para o outro. Existe uma plenitude nisso que não se pode explicar, né, Bruno? Eu acho que a gente pode dizer isso assim, sem medo de errar. Com certeza. Mas sem também poder explicar. É algo que se experimenta, né? A gente não consegue explicar, mas assim, somos testemunhas. Viver para o outro traz plenitude na nossa vida. Tudo isso à luz de Deus, né? Dentro da graça de Deus. Não é uma coisa meio ONG, né? Meio vou me negligenciar para poder olhar para o outro. Não, né? Tudo isso na perspectiva cristã tem realmente me salvado. Tem salvado o Bruno, tem salvado a cada um de nós aqui, nos feito fazer um caminho que a gente não esperou, né? É verdade, é inexplicável mesmo isso. Viver para o outro parece... Enfim, é isso, né? É colocar esse amor na prática. É algo que realmente realiza plenamente. E eu acredito sim que o carisma é uma resposta à nossa geração mesmo, né? Pessoas que buscam muita coisa. Qual é o nosso carisma, Bruno? Não precisa... Eu ia chamar Padre Fábio. Peraí, deixa eu ligar o Padre Fábio entrar aqui na live, que ele vai ficar... Peraí, deixa eu chamar Gabriel. Não, Padre, qual é o nosso carisma? O nosso carisma, esse é o sonho, né? Viver radicalmente, com radicalidade, o Evangelho. E João 13, né? Tendo amado seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É repetir. É tudo que eu falei, né? É repetir, é trazer esse Jesus lá do Evangelho, esse personagem, para hoje, aqui na nossa vida, né? Como? Em tudo, né? Em tudo. A gente tá aqui fazendo essa live e a gente tá se esforçando para fazer como Jesus faria essa live, né? E esperando que vocês estejam ouvindo também nessa disposição e dimensão, né? Pois como Jesus ouviria isso. Exatamente. E tudo que eu fizer, eu faço com essa intenção, né? Não... Isso. E é assim que eu vou me desconfigurando comigo mesmo e me configurando com Jesus, né? É desse jeito. Eita, é a pedagogia da verdade, né? Que inclusive tá num dos podcasts, João falou. É verdade, eu sou assim, mas Jesus não é, então eu ajo como Jesus, né? Eu vou agindo como Jesus até que eu vá aos poucos, pouco a pouco, me tornando como ele. Esse é o carisma da comunidade. Esse me corrijam aí, o nosso viventes. Sonho. Me corrijam aí, viventes, se eu estiver errado, se eu estiver esquecendo alguma coisa. É isso mesmo. E é incrível, né? A gente tá aqui há quase 1 hora já.
estávamos super nervosos com o que falar, como ia ser, e a gente está aqui, né, somente partilhando a nossa vida, a nossa experiência, e realmente querendo encorajar todo mundo a se dispor, né, a essa aventura. Não é preciso ser perfeito para ser vivente, não é preciso ser gente boa, ser legal, ser santinho, ser bonzinho. Na verdade, eu acho que para ser não. vivente, precisa ser imperfeito. Eu acho que perfeito, primeiro que não existe, né? Perfeito vai ser difícil, porque se a gente quer viver como Jesus, Jesus foi crucificado, a gente vai ter que ir lá para a cruz para depois poder ressuscitar. E a gente vive muitas cruzes por causa das nossas imperfeições mesmo, na forma como a gente lida com as coisas, né? Então, então é isso, né? É para você, é para você. Se jogue nessa experiência. A gente tá agora em agosto começando um novo ano, né, de formação na comunidade. Então, é o momento de vocês chegarem para conhecer, porque vai estar bem do começo, né? Todo passo a passo, tudo pronto para receber vocês em todas as cidades. E deixa eu botar aqui a fila, né, dos contatos. Então, se você está ouvindo a gente aqui e quer se sentir chamado, né, a conhecer um pouco mais de perto, né, a gente tem vínculos hoje em Maceió, em Mogi, lá em São Paulo, em Petrolina, aqui em Pernambuco, e aqui em Recife, né? Esses são os vínculos presenciais. A gente não está tendo atividade presencial por enquanto, mas Deus quiser, né, vai voltar em breve. Então, a gente está se encontrando online, por enquanto, né? Então, se você é de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pode vir que a gente está realmente, né, no momento bem legal, né? De conseguir ter todo mundo de outros lugares junto com a gente. Então, venham todos, que vai ser muito bom. E isso que eu ia falar, né? Sobre o processo formativo. E, minha gente, assim, tem um longo caminho, né? dentro da comunidade. Vamos lá, eu entrei agora na comunidade, eu quero conhecer o que acontece. Né? O que acontece, né? O que acontece? Você entra na primeira etapa. Né? Hoje é composto por 6 ou 7 etapas. Explicando, eu vou enumerar. A primeira etapa é aquela etapa de conhecer a comunidade, conhecer tudo isso que eu falei aqui, né? Só que com um pouco mais de profundidade, visão geral. Né? Exatamente, né? Aqui Damini citou os 5 passos, né? Lá a gente entra em cada passo e vê sobre cada um. E mais que isso, a gente partilha a vivência disso, né? Não é um colégio, é algo para a gente viver. Então a gente vai lá, aprende, ouve aquilo que já foi vivido por outras pessoas, que é vivido por outras pessoas, vive na nossa vida, volta lá e partilha aquilo que a gente conseguiu ou não. Na primeira etapa é isso. É aquela paquera com a comunidade, né? Sim, a segunda etapa já a segunda etapa já é um namoro, né? Então já é um pouco mais profundo. Conhecer alguns temas são até iguais, né? Tem alguns temas até que se iguais. repetem na segunda etapa. Exatamente, muitos. E é conhecer ainda conhecendo a comunidade com mais profundidade. A gente entra no carisma da comunidade, né? A gente dá um resumo do que é o carisma aqui, mas a gente entra realmente na experiência do carisma. Na segunda etapa é um aprofundamento. Cada frase dessa que a gente disse é uma formação inteira. Julie, que bom ter aqui, viu? Cada etapa dura 1 ano. A gente começa em agosto, geralmente, o ano letivo da comunidade. Então vai de agosto, agora está começando, né? De agosto a junho do ano que vem. Agosto a junho do ano que vem. E primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa é uma etapa de vida espiritual, né? Onde a gente vai aprender a rezar, ter vida interior. Muito entender bom. Como é que Jesus rezava. Exatamente. É uma etapa nova na comunidade. Está sendo implementada agora, mais ou menos, né? Teve já um pessoal que fez. Mas Damini, inclusive, é responsável dessa etapa. Pode dar aula aí sobre isso. A quarta etapa, aí depois disso, vem a quarta etapa. A quarta etapa eu acredito que vai ser a da doutrina, né? Isso. Se eu tiver errado, me corrijam. De doutrina, a gente entra nas doutrinas da igreja. O que é a igreja católica? Afinal, nós somos uma comunidade católica. O que é a comunidade? O que é a igreja? A gente entra nesse aspecto de doutrina da igreja. Quinta etapa. De conhecer mais de dentro, assim, né? Tem alguns temas que se misturam com a crisma,
né? A gente aprender realmente com uma visão mais de dentro, né? Como é que a igreja funciona, de onde veio e para onde vai. Isso. Na quinta etapa, se torna a etapa de autoconhecimento. Né? Autoconhecimento é uma etapa para a gente olhar para dentro, né? Afinal, o reino dos céus está dentro, então a gente precisa olhar para dentro para acender essa luz aí. Se você não está entendendo o que eu estou dizendo de acender a luz, vá lá nos podcasts que estarão no YouTube e no Spotify essa semana. Né? João fala isso sobre as nossas desordens. Nós somos pessoas desordenadas, na maioria das vezes. Como ordenar isso tudo dentro da gente? Quinta etapa. Então já vai 5 anos. Quando tiver 5 anos de comunidade, né? Você já está, quinto ano de comunidade, você está lá. Sexta etapa é o quê? Sexta etapa tem etapa da carta, oxente. Etapa da carta. É a etapa que a gente entra nesse discernimento de pedir admissão ou não na comunidade. A gente tem tanto o caminho de membros internos na comunidade, quanto o caminho dos aderentes. São pessoas que querem viver esse carisma, mas de uma outra forma. Então, essa etapa é um ano aí de discernimento, né? Para ser ou não membro interno. Importante dizer, né, que todos esses 6 anos, eles são anos de experimentar, né, a comunidade, de conhecer, além do vínculo. O vínculo é essencial e é tudo isso, né? A gente passou grande parte desse tempo que a gente tem aqui falando do vínculo. Mas a nossa experiência é de comunidade, é de igreja. Então, isso precisa se colocar a serviço, né? A minha experiência na comunidade mudou completamente quando eu comecei a servir, sabe? Então, é um chamado até para quem está na comunidade hoje, né? É importante que a gente sirva, que a gente entenda o outro lado, né? Porque todo esse caminho, todos esses anos são oportunidades, né? São respostas da comunidade àquilo que a gente percebeu que Deus nos pedia que desse para os membros da comunidade, né? Era necessário que a gente tivesse ano de formação sobre a igreja, ano de aprofundamento do carisma, ano de autoconhecimento, de tudo isso foi assim, sendo construído lentamente, né, ano a ano, entendendo quais eram as necessidades, para que a gente possa chegar nesse 6º ano, nesse ano de dar uma resposta, e a gente saber realmente, né, que resposta é essa. A gente já ter vivido as diversas realidades que a comunidade nos oferece, e a resposta ser algo natural, né, não ser um bicho de 7 cabeças. Exatamente. Mas para nos dar condições, né, de dar essa resposta com tranquilidade e leveza. Não, e além do processo formativo, que, enfim, são as reuniões, os vínculos acontecem geralmente dia de domingo, e tem vínculo que é 3 vezes no mês, tem vínculo que é 2 vezes no mês, enfim. Além disso tudo, ainda tem as atividades da comunidade, né? Tem o projeto Vincular, que é um braço da comunidade, a Casa Vincular, e se você não conhece, alguém bota aí, escreve aí Projeto Vincular, pessoal, pesquisar no Instagram. E as atividades da comunidade e essa vida de comunidade, né? Que é o que a gente falou aqui também. Viver em comunidade, esse dia a dia junto, esse viver os passos juntos e, enfim, isso também constrói muito, né, dentro da gente, assim. Exatamente. Assim, o processo formativo, ele é riquíssimo, maravilhoso, de verdade, um presente. Todo mundo, independente do fim desse caminho, de ser membro interno, de sair da comunidade, de ser aderente, independente de qualquer coisa, é um processo, assim, rico, assim, mais do que a gente poderia dizer. Não vou tentar dizer o quão rico ele é. É algo que todo mundo precisaria viver na vida, sabe? Todo mundo precisa viver esse processo na vida. Independente de ser comunidade, porque o objetivo do processo não é tornar as pessoas membros internos. O objetivo é nos fazer trilhar um caminho para Deus, sobretudo. Então é isso, gente. Né? Eu acho que a gente já pode, né, ir encerrar, né? Falamos demais. Eu e Bruno, a gente é especialista nisso. Pois é, a gente não fala quase nada, né? Quase nada. Mas é isso. Eu realmente agradeço a você, Dames, e a todo mundo que está vendo. Espero que tenha ajudado em alguma coisa, né? Que tenha ajudado a quem não conhece. E é isso, minha gente. Os contatos. Obrigada, Cláudio, nosso organizador aqui.
Pois é. Então, eu queria que a gente colocasse aí no chat. Se tem alguém de comunicação para colocar, eu vou dizer aqui os números, tá? Vão dizendo aí, enquanto isso, gente, vão dizendo aí de onde vocês estão ouvindo a gente, né? De que cidade vocês são, né? Se vocês são daqui de Recife ou não, contem pra gente aí. E aí o contato de Maceió é Carolyn Reis, que é 829 9912-7480. Alguém coloca aí no chat, por favor, produção. Mogi das Cruzes, Maria Tereza, 11 97146 1309. E aí vocês vão falar com eles no WhatsApp, tá, gente? E a gente vai publicar isso aqui, não se preocupem, a gente vai publicar isso aqui no Instagram em algum momento. Em Petrolina é com Valdir, 87, o código 988247237. E aqui em Recife é Heloísa Antero, que é 81, o DDD 98699-3055, tá? Olha aí, a produção colocou aqui os contatos, gratidão. Valeu, Gui. E olha aí, a gente de Campina Grande, São Caetano, terra de Gabriel. Muito bem-vindo. Pois é. Que bom. Eu tô me sentindo um famoso aqui, sabe aquele famoso? Você tá falando de onde? É de várias regiões. Ai, meu gente. Deus. Bruno, obrigada, viu? Foi muito bom Valeu, poder Damis. fazer isso contigo, poder dividir, né, o nervoso de antes e esse momento agora tão especial de falar de tudo isso que é tão precioso pra gente, né? Pois é. Foi muito bom. Falem com a gente, viu, gente? Podem mandar mensagem aqui no Comunidade dos Viventes, podem mandar mensagem para Bruno, mandar mensagem para mim, falar com esse pessoal aí dos contatos, especialmente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, falem com a gente, tá? A gente tá super à disposição, a gente quer vocês aqui. Vamos embora conhecer, que vai ser muito bom. Gui botou, grava, tá? Gravar É isso, minha gente. tá de folga. É isso, minha gente. Olhe, se você tá assistindo a gente e não conhece a comunidade, conheça, se permita ao menos conhecer e ter essa experiência. Não com a comunidade, mas com Deus. Viver essa experiência que a gente viveu, que a gente vive até hoje. Façam essa experiência e eu garanto, vocês não terão um dia com o outro. Viu? Vale a pena. Vale a pena. Viu? Vale a pena. É Um isso, beijo. né? Um beijo, minha Boa gente. noite para todo mundo, bom fim de domingo, boa semana para vocês. Até logo, Vamos se embora. Deus quiser. Estamos juntos. Tchau, tchau. Junto. Beijo.